noite, boa tarde, bom dia. Dependendo do dia, da hora que você está ouvindo, fica aí a nossa saudação. É um prazer dizer que é muito bom estar com você novamente para compartilhar um pouco da palavra de Deus. Hoje eu quero refletir no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, logo no primeiro capítulo, primeiro versículo. Vamos ler os versículos de 1 a 3 e pensar um pouco sobre a questão da criação, como foi, como Deus agiu, como tudo aconteceu. Vamos lá, diz a Bíblia assim: no começo Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobriu o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então disse Deus: que haja luz, e a luz começou a existir. Criação ou evolução? Esse é o tema da nossa reflexão de hoje à tarde. É uma reflexão apenas porque o nosso tempo nos permite apenas refletir sobre o assunto que nós queremos tratar. Aliás, quando eu leio o livro de Gênesis, primeiro capítulo, segundo capítulo, até o meu ponto de vista, a minha maneira de ver, é que Deus economizou bastante quando falou sobre a criação aqui nesse texto sagrado. A gente, quando estuda a criação, aliás, esse é um estudo que já dura há séculos, isso é algo que está na mente humana, e o ser humano tenta investigar, tenta achar explicação para a origem do mundo, a origem da humanidade, enfim. Mas Deus, ele é muito objetivo quando fala sobre a criação. E essa história da criação, ela é simplesmente fantástica. Eu creio que Deus criou e a criação evoluiu até os dias de hoje. Por isso, toda a criação passa por um processo de evolução. E toda evolução parte do princípio da criação. Então, uma coisa está presa à outra. Me perdoem os darwinistas, pensar em evolução de uma outra maneira, mas eu penso, eu creio, criação é de Deus. E toda essa criação, ao longo da história, veio se evoluindo até os dias de hoje, mas tudo partiu da criação de Deus. E o que é que nós podemos observar na criação? Primeira coisa, gente, é o poder da palavra. O escritor sagrado, certamente o Antigo Testamento foi escrito no hebraico, a maior parte dele, e esse primeiro versículo em hebraico diz: Bereshit bara Elohim. Bereshit, no princípio, no início de tudo, criou. Essa criação, verbo bara, criar do nada. Deus tirou do nada. Bereshit bara Elohim. No princípio, Deus criou. Ou no princípio, criou Deus. Sabe, alguém pode dizer assim: eu criei o automóvel, eu criei o avião, eu fiz essa casa, mas todo ser humano sempre usará produto já existente para dizer que criou algo. Diferente de Deus, ele criou do nada. Criou quando nada existia. O que havia era um profundo abismo. E aí Deus disse: haja luz. E a luz passou a existir a partir do poder da palavra de Deus. Deus falou e tudo veio a existir. A palavra do Deus Criador é existente. Ela cria, traz vida ao abismo, ou vida aonde não existe nada. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela tem poder para gerar vida aonde só há morte. Então veja, Deus é poderoso, a sua palavra tem poder. O ministério de Jesus mesmo, quando nós lemos os evangelhos, ele foi fundamentado na palavra. Toda cura, todo milagre, todo ensino, tudo foi fundamentado em uma palavra viva. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Disse Deus que a terra produza, e a terra passou a produzir.
tudo feito para a glória dele, por ele e para a glória dele. Então vejam, a palavra de Deus tem poder para gerar aonde nunca houve. Eu não sei, querido, o que é que você passa, mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus tem poder para gerar, para trazer a vida, aonde não há vida, aonde só há abismo, aonde só há trevas, onde não há luz, Deus tem poder para gerar vida. Eu não sei o que é que você tem passado, mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus é poderosa. Deus é todo o poder. Agora, isto é questão de fé. O homem natural não entende isso. Ele muitas vezes até quer usar o nome de Jesus em proveito próprio. Mas até para falar em nome de Jesus, nós precisamos crer nesse Jesus, que Ele é Deus, que Ele existe e que Ele de fato tem poder. Então vamos lá. O segundo ponto que eu vejo na criação de Deus é a ação do Espírito Santo. Veja que tremendo esse versículo que nós lemos, o versículo 2. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo, a escuridão cobriu o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima das águas, por cima do abismo. Aonde não havia nada, o Espírito de Deus se movia. O Espírito de Deus gerava vida. O Espírito de Deus, como um pássaro que está chocando seus ovos, e se ele não fizer assim, esses ovos não irão nascer. Deus estava sobre todo o continente terrestre, sobre todo o globo terrestre. O Espírito de Deus, ele pairava, ele se movia sobre a face das águas, um período gestacional, aquecendo a terra. É como uma criança que está sendo gerada, assim foi o nosso planeta sendo envolvido pelo Espírito Santo de Deus para ser gerado. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele dá forma ao caos, ele muda, transforma o abismo em jardim. Olha, a sua vida pode estar um abismo, pode estar em profundas trevas, pode estar sem sentido. O Espírito Santo de Deus pode dar vida à sua vida, ao seu casamento, ao seu relacionamento, aquilo que você é, sabe? Cuida de ti mesmo, cuida de ti mesmo. Se o seu coração é como uma terra seca, o Espírito Santo de Deus pode fazer que rios de água viva jorrem de dentro dele. A terceira coisa que me chama a atenção na criação é que tudo foi feito para a glória de Deus. Tudo foi feito por Ele, para a glória dEle. O mundo foi feito pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Agora, tudo em uma ordem crescente, até chegar ao ser humano. Então veja, no primeiro dia Ele criou a luz, no segundo dia água e céu, no terceiro dia as plantas, no quarto dia sol e lua, no quinto dia peixes e pássaros, e no sexto dia animais e pessoas, até que no sétimo dia ele descansou. Tudo Deus criou para que nós, seres humanos, figuras frágeis, pudéssemos viver. Imagina um ser humano viver sem plantas, sem animais, sem aves, sem peixe. Então Deus prepara tudo e cria o ser humano segundo a sua imagem, sua semelhança. Nós somos produto da criação de Deus e fomos feitos segundo a imagem e semelhança. A nós Deus disse: eu dou a vocês autoridade, condições de governar a terra, cuidar da criação que lhes foi dada. Para concluir, querido, Deus não precisa provar nada a ninguém. Deus não precisa provar que Ele é Criador, porque Ele o é. Nós é que precisamos entender como foi que Ele fez todas essas coisas. Agora, o que me chama a atenção é que mesmo sendo fracos e frágeis, nós somos a imagem e semelhança dEle. Veja, imagem e semelhança não é exatamente igual, sabe? Somos parecidos com Deus, com limitações, com fragilidades, mas somos parecidos com Deus. A nossa vida vem dele, o nosso amanhã é dele. Por isso toda honra e toda glória sejam dados a ele. Amém? Vamos orar? Oremos.
Nosso Deus e nosso querido Pai, muito obrigado pela tua criação. Muito obrigado pelo que o Senhor fizeste conosco. Muito obrigado, Deus, porque cuida de nós. Eu venho te pedir, Deus, agora que o teu Espírito Santo esteja cuidando de cada vida que ouve a nossa voz, de cada lar, de cada coração, de cada família, meu Pai. Deus, e no nome de Jesus, eu quero profetizar, Senhor, uma palavra de cura, uma palavra de unidade, união, comunhão, Pai, contigo e uns com os outros. Abençoa cada família, Senhor. Quebra, Senhor, toda arrogância, todo orgulho, todo medo, Pai, toda prepotência, toda vaidade, e enche cada coração, cada família com teu Espírito Santo agora, nesse momento. Assim eu te peço no nome santo de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus nos abençoe. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Fica na paz de Cristo. Amém. Um beijo no seu coração, ó.